Boa tarde, meu nome é Jéssica Tainá, sou acadêmica de enfermagem do turno da manhã e eu vim falar sobre o ciclo ovariano e a ovulação. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero mostrar um desenho para vocês. Trazer para vocês um desenho para que vocês possam ver, né, o sistema reprodutor feminino e o que compõe o sistema reprodutor feminino. Então, aqui a gente pode ver um desenho do sistema reprodutor e a gente pode ver que dentro desse sistema reprodutor tem 2 ovários, dois tubos uterinos, o útero, a vagina e a vulva, tá? Vou trazer um outro desenho para você ver isso de forma mais explicativa. Aqui tem um desenho, né? Que também é do sistema reprodutor feminino. E aqui você pode ver que está tudo nomeado, né? Para entender. Então, aqui são os 2 ovários, o útero, o tubo uterino, tá bom? A vulva, a vagina, fica aqui, tá? O endométrio. Então, aqui a gente pode ver de uma forma mais explicativa o órgão feminino reprodutor, tá bom? Então, vamos lá. Para começar a falar sobre ovulação, né, o ciclo ovariano e ovulação, a gente precisa começar sobre ovogênese. Então, tá. Ovogênese, ele é o processo de formação dos folículos que darão a origem aos óvulos. Então, esses folículos, esses óvulos, esses folículos que depois dão origem aos óvulos, né? Na puberdade, lá mais pra frente, eles começam a ser produzidos durante a vida intrauterina daquele feto. Quer dizer o quê? Na barriga da mamãe. Então, quando você tá lá na barriga da mamãe, aquele feto do sexo feminino, ele começa a produzir, né? A formar, né, aqueles folículos. E então ele começa ali mais ou menos os 3 meses da gestação, dentro da barriga. E ele tem um tempo, ele forma geralmente dos 3 meses da gestação ali, até os 3 meses fora da barriga, tá? Depois de nascido, aquele bebê, ele tem até os 3 meses, aquela menina, que dará o fim à formação daqueles folículos. Geralmente, cada mulher, ela tem de 400 mil a 600 mil folículos. A gente não tem como dar um número específico, mas é mais ou menos isso, essa é a margem, tá? Então, a gente já nasce com um número específico, a gente já nasce com essa formação, né? E termina nos 3 meses de vida após o nascimento. Então, a gente pode ter certeza, eu posso garantir para você que a gente já tem depois quando a gente já cresce e tal, nós já temos um número específico, tá? Nós não vamos mais formar, não vamos mais formar óvulos, formar folículos, tá? Porque daí já foi encerrado, tá bom? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Durante a nossa vida infantil, né? Da fase infantil da mulher, aqueles folículos, eles ficam meio que adormecidos, né? Ficam aguardando o momento em que eles irão entrar em uma fase de maturação. Irão entrar numa fase de ser expelidos, né? E formar óvulos. Então, a vida da mulher, ela é formada por vários marcos. Nós temos vários marcos que mostram a evolução do nosso corpo, o amadurecimento do nosso corpo. Então, a gente vai dizer assim, um dos marcos femininos são a menstruação. Então, a primeira menstruação, ela diverge um pouco de mulher para mulher. Então, pode ser que numa mulher chegue a vir a primeira menstruação com 9 anos, mas pode ser que numa menina de 13, 14 anos vai vir a primeira menstruação. Então, isso é diferente de mulher para mulher, porque nós temos vários fatores
que influenciam nessa primeira menstruação. Então, pode ser um fator genético, pode ser o fator climático, pode ser o fator cultural. Então, temos várias formas de influenciar essa primeira menstruação. Então, a gente não tem como te dizer de quando vai chegar para cada mulher. Isso vai ser diferente, tá bom? Mas a gente pode dizer que vai acontecer, tá? E a menstruação, ela para a área científica, ela é chamada de menarca, tá bom? Só para você saber que é uma curiosidade, tá? Não menstruação, mas sim menarca. Mas a menstruação, ela simboliza o quê? Que o nosso corpo, que o corpo feminino, está ficando preparado para receber um feto, para um amadurecimento a ponto de ter um embrião, de gerar uma criança, de ter alguém, né, na barriga, aqui no útero. Então, ele simboliza isso. Quando a menstruação vem, é para dizer que o teu corpo já está sendo preparado para isso, tá? É natural, é normal. Então, o que acontece? Aí vem a menstruação. Geralmente, o ciclo, ele varia de 28 a 30 dias, dependendo da mulher, tá? Tem mulher que o ciclo é 28 dias certinho, que ela pode contar. Tem mulher que o ciclo é 30 dias, um mês. Pronto, um mês... Daqui a um mês voltou de novo igual. E tem mulher que já tem aquela menstruação que não se tem dias prováveis. Tem vezes que vem, tem vezes que não vem. Isso aí é uma questão hormonal, né? De cada mulher. Mas, obrigatoriamente, né? Normalmente, é de 28 a 30 dias esse ciclo, tá bom? Então, nós já falamos que o sistema de ovulação... ele chega na maturação, né? Que ele ocorre a meiose e com a estimulação dos hormônios, né? Que a meiose ela é estimulada, ela continua na sua estimulação através dos hormônios. Os hormônios femininos fazem com que essa fase de maturação aconteça na vida da mulher, na vida de uma mulher, né? Então, vamos lá para a próxima. São 3 fases na vida da mulher. Fase folicular, ovulação e fase lútea, tá? A gente vai explicar um pouco mais sobre isso. A menstruação nada mais é do que tecidos velhos do endométrio. Então, digamos assim, a cada mês, o nosso sistema endométrio, vamos lá, aqui nessa foto, aqui a gente vai ver o endométrio, ok? Esse endométrio, todos os meses, ele tem uma fase de renovação, que faz com que aquele tecido velho, ele saia, né, durante a menstruação, ele sai pelo útero aqui, né, para que haja uma renovação de tecido. Então, para que haja renovação de tecido, tem que sair os tecidos velhos. Então, isso é a menstruação, tá? Ela só é essa renovação de tecido do endométrio. Essa renovação do tecido endométrio mensal acontece por quê? Porque isso vai ajudar numa futura gravidez daquela mulher. Então, para que haja o quê? Ai, meu Deus. Para que haja a fecundação e permanecimento daquela criança no útero. Então, todos os meses a mulher naturalmente vai tirar, né? Vai sair aquela menstruação para que haja um amadurecimento, para que haja uma nova, para que haja uma nova formação de tecido, tá bom? Então, vamos lá. Eu já mostrei para vocês ali os ovários de formas, vendo os dois, né? Aqui a gente vai ver um ovário, um único ovário, né? Internamente, o que acontece quando você vê a questão dos folículos, né? Até a fase em que o folículo, ele explode lá, para que saia o óvulo dali de dentro, tá bom? Então, vou mostrar mais pertinho, é um sistema de maturação do óvulo, tá? Do folículo, até que ele saia o óvulo aqui, tá bom? Você sabe. Então, vamos lá. A mulher, ela tem o período fértil, ok? Então, como a gente já falou, ela tem de 28 a 30 dias de ciclo menstrual, né?
que muda de mulher para mulher, mas geralmente é no 28 a 30 dias a questão do ciclo. E durante esse tempo, após a menstruação, após que a vinda da menstruação, acontece o período fértil. Isso tem que ser feito através de um cálculo para se saber mais ou menos a data, o tempo que vem, tá? Que é o momento fértil. Mas existe muitas mulheres que já conhecem seu corpo a ponto de saber quando estão ovulando ou quando estão preparadas para uma fertilização ou para engravidar. Então, o que acontece? Em algumas mulheres, elas têm alguns sintomas. Eu, particularmente, nunca observei o meu corpo nesse ponto, mas existem mulheres que já conhecem nesse nível, tá bom? Então, um dos sintomas são o quê? Algumas são enxaquecas, tem mulheres que sentem enxaqueca, que tem enxaqueca, tá, só pra... Alteração de humor é um dos sintomas também. Náuseas, secreção clara, tem uma secreção que sai semelhante à gema do ovo. Ela é meio gosmenta, assim, é transparente. Essa secreção, ela sai na fase que a mulher tá fértil, tá? Então, no período fértil, geralmente. Aí, o que acontece? Quando sai isso, quer dizer que quando tem esses sintomas ou quando chega nesse momento no período fértil, quer dizer que a mulher está preparada para engravidar. Quer dizer que se ela fizer sexo, se ela tiver relação sexual, ela pode engravidar sim, porque ela está no momento mais propício do ciclo dela, ok? Então, vamos lá. A fecundação, ela acontece através da relação sexual. Então, quando há uma relação sexual entre o homem e uma mulher, o óvulo dela, como nós já falamos, ela está no momento mais propício dela de engravidar. Então, ela está com o óvulo preparado. E o homem, na relação sexual, ele solta os espermatozoides, que na relação sexual faz com que... Vamos, para eu mostrar aqui para vocês uma foto melhor. Então, vamos lá. Os espermatozoides, eles entram, tá? Aqui, pela vulva, pela vagina, tá? E eles vão... E os óvulos, eles são amadurecidos e eles saem através das trompas, tá? E ele vai pro útero. Então, aqui nesse caminho, o espermatozoide vem e encontra com o quê? Com o óvulo da mulher. E ali pode acontecer, aqui mais ou menos, pode acontecer o quê? A fecundação, tá bom? Vamos lá, continuar aqui. Vamos falar sobre a fase lútea. A fase lútea, ela é o quê? Ela é... Se o óvulo não for fecundado, se ele não tiver fecundação nenhuma, ele tem um tempo específico, então de 10 a 14 dias de duração. Se ele não chegou ali, 10 a 14 dias, ele não foi fecundado, ele morre, tá? Ele se desmancha, ele se desfaz, porque daí ele não foi utilizado. Então, na próxima menstruação, no próximo ciclo, haverá de novo uma nova maturação de um outro folículo que dará origem a outro óvulo que sim, pode ser fecundado novamente, mas ele tem um tempo específico de 10 a 14 dias, tá? Depois disso, ele já não tem mais como ser fecundado, tá bom? Mas se ele for fecundado, o corpo lúteo, né, que a gente pode ver aqui numa imagem aqui, que a gente pode falar, né? Ele vai ajudar ao quê? A fazer com que aquela mulher... ele vai ajudar a manter a gravidez no início, esse corpo lúteo, tá? Então, aqui a gente vai mostrar aqui a fase da fecundação. Só um pouquinho. Tá? Vamos aqui. Aqui tá o processo, ó. Uma vez que a mulher dá origem ao óvulo, ela vai... Então, aqui vai mostrar o caminho, tá? Dos ovários, até que há fecundação, e aí há um caminho até o útero, onde aquele feto, né? Aquela fecundação dará origem a um embrião, e ele vai crescer dentro do útero da mãe. Então, ele sai dos ovários, ele se encontra com o espermatozoide, a fecundação, e ele vai permanecer... E ele faz esse caminho até o útero, onde vai ser ter uma evolução, né,
de uma gravidez saudável, ok? É dentro do útero feminino, só para você saber, tá bom? E aí eu posso dizer o seguinte, como nós já falamos sobre a questão do ciclo ovariano de uma maneira que a gente explicou todo o processo dele. Nós falamos sobre a menstruação, falamos sobre o tempo, falamos sobre o amadurecimento, falamos sobre a quantidade que nós já temos ao nascer, né? Que é uma específica. Nós não temos formação depois daquele tempo, né? É só na vida intrauterina até os 3 meses. Depois disso já não tem mais o que ser, não vai mais produzir folículos. Então eu posso te dizer o seguinte, então a gente pode afirmar que há um tempo de vida útil, né? Para o sistema reprodutor feminino, de uma maneira que eu posso te dizer que a menopausa, ele é o fim, ele cessa, né, essa formação, essa produção, né, do sistema reprodutor feminino. Então, a menopausa, ela é isso, ela é o fim desse coisa. Por quê? Porque ela vai reproduzir, ela faz o quê? Ela tem... A mulher, durante toda a vida de reprodução, ela tem muitos hormônios, ela tem muita... os hormônios, como eu já falei pra você, ele ajuda nesse amadurecimento, nessa maturação. Então, quando a mulher entra numa certa idade, geralmente de 45 a 55 anos, ela cessa essa vida reprodutora. Então, os hormônios dela, as taxas de hormônio caem, porque daí já não são mais produzidos naturalmente pelo corpo. Algumas, inclusive, precisam tomar cápsula para repor, né? De reposição. Mas a gente pode dizer que a menopausa, ele é o fim desse ciclo de reprodução feminino. Então, há um tempo certo. E geralmente é dos 45 a 55 anos. Podendo sim acontecer antes disso. Fatores como genética ou fatores como problemas hormonais mesmo feminino pode trazer uma menopausa mais cedo, né? Uma menopausa... Como é que chama? Menopausa... Sumiu da minha mente. A menopausa precoce, tá? Então, a menopausa precoce pode vir, sim, através desses fatores e vários outros fatores também, que divergem de mulher para mulher. Mas, normalmente, olhando de maneira geral, na sua maioria, é a de 45 a 55 anos. Então, quando vem essa fase, quer dizer que a vida reprodutiva daquela mulher, ela cessou. Então, parou de produzir hormônios, parou de produzir... Já não tem mais óvulos, né? Já estão com pouquíssimos óvulos, né? Folículos para ser produzidos óvulos, até o ponto que se zera isso. E a menopausa, ela é caracterizada pelo quê? Pelo fim da menstruação. Então, geralmente, o médico diagnostica uma mulher com a menopausa, quando ele diz assim, há quanto tempo você está sem menstruar? E aí, se ela disser, já tem 1 ano, aí ele diz, não, você está na menopausa mesmo, tá? Porque antes de cessar a menstruação, daí eles não têm como dar esse diagnóstico, eles só falam isso quando você realmente já está mais de 1 ano, há 1 ano ou mais sem menstruar. Então, isso simboliza que sim, a mulher já está na vida da menopausa e já está, sim, no fim da reprodução dela, né? Na fase reprodutiva da mulher. E isso afeta a mulher de várias formas, tá? Não só no sentido hormonal, mas psicologicamente, o corpo sente, né? A gente vai ver uma diversidade de sintomas em mulheres com vários tipos de dificuldade quando atingem a esse momento, né? E alguns médicos falam que uma questão de uma suplementação ajuda, a exercícios físicos, né? Há uma alimentação mais saudável. Então, sempre há uma questão de induzir a mulher uma qualidade de vida melhor através de coisas que a gente faz no dia a dia. Exercício físico, uma alimentação mais saudável, a questão, se necessário for, uma suplementação. Então, há maneiras de você amenizar um pouco os sintomas, tá bom? Então, essa é a minha aula sobre ciclo ovariano e ovulação. Espero que você tenha gostado e a gente fica volta outro dia e até a próxima. Valeu?